Entidades da educação pedem revogação do novo ensino médio. Especialistas pedem a revogação do novo ensino médio. Entenda o que é o novo ensino médio, alvo de protestos por revogação e tema polêmico no MEC. Governo Lula vai suspender a implementação do novo ensino médio e mudanças no Enem. Fala pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar e me posicionar quanto ao novo ensino médio, o que já foi bem comentado aqui no canal, e que está sendo alvo ou de revogação ou suspensão, mas está mais próximo de suspensão. Mas enfim, a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo e o porquê da revogação. Por que suspensão? Tem muita coisa estranha nessa história. Afinal, por que manter o ensino médio? Ou voltar ao ensino médio? Todas essas questões a gente vai conversar juntinhos aqui no canal. Bom pessoal, eu me chamo Esther de Castro, sou estudante, pianista, ex-vereadora jovem e parlamentar jovem. Bom pessoal, então vocês viram aí, o Lula vai suspender o novo ensino médio. Ele não vai revogar, mas suspender. O novo ensino médio foi alvo de muitos protestos de alunos e professores que pediram a sua revogação, o que levou eles a sentarem e conversarem sobre. Se você está por fora do novo ensino médio, enfim, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive vou deixar linkado aqui em cima para que você assista. Nós temos 3 vídeos, um eu falo analisando com fatos a educação brasileira PT versus Bolsonaro, um novo ensino médio em si e o meu material escolar e algumas dicas. Então vamos lá. A revogação do ensino médio seria voltar para a Idade Média. Sim, a Idade Média. Se você não tem noção do ensino, ali da Idade Média partindo para a moderna, mais ou menos assim, assiste a Brasil Paralelo no Pátria Educadora, o primeiro episódio, só para vocês terem noção. Muito semelhante. E para que serve a educação aqui no Brasil? Idêntico. Pois bem, seria um regresso, seria voltar para a Idade Média e retirar um novo ensino médio. Primeiro porque o Brasil ele está numa posição muito inferior. Na pior posição ele tem o ensino médio, a educação em si, mais atrasada do mundo. E sendo que ele investe 6% do seu PIB, ele investe mais do que países desenvolvidos. Nós somos, por enquanto, um país subdesenvolvido. Ele investe 6% do seu PIB para a gente ter um lixo de educação. E para onde é que vai esse dinheiro? Por que países tão evoluídos investem menos e tem muito mais lucro com a educação e o Brasil não? Bom, são essas as perguntas que eu deixo para vocês me responderem e comentarem aqui embaixo. Então, retirar um novo ensino médio seria um absurdo. Mas como assim? É um favor que esse desgoverno faz. Falou muito bem, desgoverno. Observe esses 100 dias só de governo Lula. Você vai ver que realmente é um desgoverno. Nesse ponto você está certo. Mas retirar o novo ensino médio seria realmente voltar para a Idade Média. O novo ensino médio foi uma das poucas evoluções que nós conseguimos aqui no Brasil dentro de todos esses anos. Ele está sendo votado há muito tempo, conversado, discutido há muito tempo atrás. Ele serviu para que nós saíssemos fora do sistema. Que sistema? Pátria Educadora, que só deseduca. Paulo Freire, que só forma um monte de militantes, de ignorantes, literalmente ignorantes, que só servem para votar no governo da esquerda.
Enfim, é para isso que a educação brasileira está funcionando, ou estava até então, antes do novo ensino médio. E isso funciona até hoje. A gente pode observar as pressões na sala de aula de professores doutrinando alunos. E eu não estou dizendo que o novo ensino médio foi a solução absoluta da educação brasileira. Não. Eu estou dizendo que ele foi um passo, apenas um passo, para que a gente saísse fora desse sistema de doutrinações. Primeiro porque a gente não vai ter tanto tempo para essas matérias do BNCC, que inclui filosofia, geografia, história, enfim, para começar a nossa história. A história do Brasil é uma tremenda mentira. O novo ensino médio teve sim alguns defeitos, algumas falhas. Inclusive, a profissionalização dos professores faltou um pouco. Talvez a falta de equipamentos nas escolas, o que é um pouco estranho, porque o Brasil investe 6% do seu PIB na educação. Mas nós temos que lembrar também dos principais fatores dele não estar funcionando. Adivinha quem foram os maiores problemas, as maiores barreiras para tudo isso? Eu posso falar porque eu sou aluna do novo ensino médio, estou no segundo ano, já passei por um ano, já tive um pouco de experiência e adivinha quem foi um dos principais problemas e barreiras que a gente teve que enfrentar, inclusive no evento que eu fui, que a própria superintendência disse? Adivinha? Sim, os professores. Os professores. Entenderam? Os professores. Porque a gente vê muitos professores que não quiseram se atualizar, que não estão nem aí para esse novo ensino médio. E por que muitos alunos estão detestando? Se você não tem uma aula legal, se o seu professor não se dedica ao te dar aquela aula que era daquele itinerário, você vai ter prazer em assistir, em ir para a escola, você vai achar interessante? Se os professores dizem, o novo ensino médio é chato, os alunos simplesmente vão replicar o que os professores falam. Vocês entenderam? Se um pai cria uma criança e ensina, vamos supor, na situação política, amar um candidato e odiar o outro, essa criança simplesmente vai replicar o que ele aprendeu. Até que ele cresça um pouquinho. Vocês entenderam? Mas eu tenho senso crítico. Sei o que é bom pra mim, o que não é. Os professores não ganham pra isso. A carga horária é muita. Eu tô cansada. Muito bem, vamos resolver esse seu problema. A carga horária é muita. Mas você é o quê? Estudante. Você é um estudante. Você tá na escola para estudar. Você vai ter que aturar a escola durante 15 anos da sua vida. Então, não tenha nada a fazer por você. Se você quer se divertir com esse pouco tempo que lhe sobra, ou se divertir com esse tempo que você tem que ficar na escola estudando, assista o meu vídeo sobre o novo ensino médio e 7 dicas que eu te dou para que você brilhe e se divirta. Porque eu me diverti. E eu amei, por isso eu estou defendendo essa ideia de continuar com o novo ensino médio e não interferir nesse processo. E se você tem o senso crítico, que ótimo que você tem o senso crítico. Continue com ele assim, mas antes disso, analise os dois lados da história antes de tirar uma conclusão, tá legal? Porque é isso que a gente faz antes de tomar uma decisão concreta. E outra, uma coisa importante, os professores muitas vezes brigam, fazem greve por conta do seu salário, mas agora eu vou falar com você, professor, que talvez possa estar me assistindo. Se você escolheu ser professor, você sabia que você ia ralar, que você ia ganhar uma mixaria, pelo menos de acordo com o que a gente sabe, tantas greves que a gente vê. E é isso, não tem nada a se fazer. Não, mas eu formei por amor, porque eu tava na esperança de algo melhor. Muito bem, parabéns, você tá fazendo o que o mercado de trabalho manda você fazer. Se você quer ser feliz no mercado de trabalho, então escolha a profissão que você faz por amor. Você tá no caminho certo. Agora, quanto à esperança, se você é um professor que
não dá aula ou, infelizmente, doutrina seus alunos, então eu quero te dizer que você está simplesmente matando a esperança. Mas como assim matando a esperança? Quem é a esperança? A esperança somos nós jovens e as crianças desse país. O tão esperado futuro do Brasil que nunca chega. Mas por quê? Porque eu acredito que quando você associa futuro, você associa algo bom. E quando nasce algo bom e inovador na escola, um aluno com pensamentos diferentes, o que a escola faz? O que os professores fazem? Uma pressão. Começa a pressionar e querer que ele pensa como os coleguinhas começam a zoar com ele. Enfim, você mata a esperança ali. Muita gente não tem estrutura para aguentar ser estapeado na escola por defender algo bom, muitas vezes inovador, e acaba guardando aquilo para ele. E aí a inovação morre e a esperança já é. E aí a gente fica do jeito que a gente está. Um Brasil subdesenvolvido, nunca uma potência mundial, porque vocês acabam com a esperança. Então fica pensando nisso. E os professores, ao invés de apoiarem os seus alunos, eles simplesmente o esmagam, ridicularizam muitas vezes, e ao invés de ensinar, doutrinam. Porque é o que acontece, você pode falar, mas a escola é sem partido. Escola sem partido, a gente estuda em sociologia. Quem? Os pais da sociologia. Quem são eles? Todos socialistas. Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, enfim. Você estuda tudo isso na escola e vai me dizer que é uma escola sem partido. A revolução que Karl Marx tanto prega. O que vocês estão pregando nas escolas? Aí você vem me dizer, escola sem partido? É impossível. Se vocês ensinam algo que tem um lado, obviamente, ela tem um partido, ela tem um lado e sempre o lado esquerdo, né? A maioria das vezes. Com isso, vocês formam um bando de ignorantes, realmente ignorantes, que muitas vezes não tem nem base, mal sabem ler. A gente tem quantos analfabetos no nono ano, enfim, quantas estatísticas provam isso? Que a educação está lá embaixo. Ao invés de vocês pensarem diferente, de ensinarem e não doutrinarem, por que ensinar? Porque se você escolher a profissão por amor, então dê aula de verdade. Porque no futuro, aí sim você não vai esmagar essa esperança. Se você der suporte para esse aluno, ajudar ele a crescer e só ensinar, não doutrinar, o que vai acontecer? Esse aluno, essa esperança, esse futurinho vai crescer e vamos supor que ele seja um político. E ele ganha as eleições, enfim, ele seja um deputado e aí ele vai pensar algum cargo mais alto. Ele vai pensar, nossa, eu tinha um professor que ele me ensinava, que ele me dava uma aula tão boa, e eu aprendi tanto com ele, coisas até mesmo para a vida, mas ele ganha tão pouco. Eu acho que o máximo que eu posso fazer por ele para ajudar ele, porque eu não vou poder tirar o sofrimento de tanto corrigir prova, de trabalhar tanto, eu vou aumentar o salário dele. É isso. Eu vou reformar esse piso salarial dos professores. Acorda, gente, vocês estão com a chave na mão, é só coxar. E vocês simplesmente atiram e a jogam num poço sem fundo. Vocês matam a esperança que vocês tanto querem, o futuro que vocês tanto esperam. Então acordem, professores. E outra, lembrem-se, o aluno que vocês doutrinam, que vocês não ensinam, que vocês não estão muitas vezes nem aí, é o profissional que vai cuidar de você quando você ficar velho, vai ser o professor do seu filho e seu neto, enfim, vai ser o engenheiro da sua casa enquanto os prédios estão desmontando hoje. Então faz favor de dar aula direito, de cuidar e zelar dos seus alunos, porque realmente são o futuro do Brasil. Mas por enquanto está sendo o futuro que nunca chega, que fica uma falácia e que nunca dá certo. Por quê? Uma árvore, você simplesmente tem que plantar. Mas se você não regar, não cuidar, não tá nem aí, ela vai morrer. E morrendo, ela nunca vai dar fruto.
ela nunca vai ser um futuro próspero, porque quando ligam futuro, eu acredito que acham que é sinônimo de proeza ou de algo melhor. Pelo menos é o que todo mundo pensa, eu acho. E acredito. Portanto, invistam nos seus alunos. Deem aula ao invés de doutrinar. Aceitem a inovação que está chegando, porque senão vocês vão ficar para trás. É igual a tecnologia. Chegou a era da tecnologia, muitos professores não deram a mínima e tentaram frear de todo jeito. O que aconteceu? A era veio, não parou, não esperou ninguém. E os que não se profissionalizaram, já era. Você perdeu seu emprego. Então, acorda, saia da sua zona de conforto e vai dar aula. Se você não ganha, pensa no futuro e investe nele aqui para que ele realmente seja o futuro que você espera. Nós não podemos permitir que um retrocesso na educação. Mas nós não estamos tendo biologia, geografia e tantas outras matérias direito por conta desses itinerários formativos. Mas para pensar. Quem se importou? Quem se importa com tudo isso? O que eu ouvi de um diretor da minha escola? Você quer fazer faculdade? Seguinte, estuda em casa, porque na escola você não vai aprender nada. É isso. Por que tá todo mundo preocupado agora? Nunca se preocuparam com a educação, e por que preocupar agora? Ou se preocupa, preocupa de verdade. Não fica nessa falácia ou volta pro que era. Porque aí sim vai ser a Idade Média. Quantas pessoas eu já ouvi falar, nada que eu aprendi na escola eu usei para a faculdade. Tudo eu aprendi lá. Qual é o sentido, então? Por que se preocupar com essas matérias agora? E as únicas coisas que eles falavam, que eles usavam da escola, era apenas ler, escrever, interpretar os que aprenderam e fazer conta, mais ou menos vezes dividir. E as básicas da matemática. E mais uma coisa, o novo ensino médio vai demorar um pouco para se estabilizar, é só o começo, nós não podemos tirar conclusões ainda, porque foram apenas um ano, né? Seria 2 agora, mas foi suspenso, um ano, completaria 2 esse ano. Nós tivemos um ano de ensino médio e para arrumar, a gente vai ter que bagunçar. Então vai ficar bagunçado no começo, muita bagunça. Meus colegas ficaram perdidos. Eu ainda consegui me organizar porque eu comecei a utilizar métodos de organização para fazer isso. Se você tem dúvidas, corre aqui no canal, tem vídeo, vou deixar linkado aqui em cima, certinho? E agora, diante de todos esses fatos que eu te apresentei, do que é bom, do que é ruim, do que deve melhorar, do que deve piorar, do que deve sair, do que deve tirar, enfim. Se fosse algo tão ruim assim, por que o governo Lula retiraria o novo ensino médio? Porque pelos 100 dias que a gente está notando, Ele só quer a precarização do país, né? e eu acredito que foi apenas uma questão, apenas uma questão de tempo, até encaixar na cabeça de todo mundo como funciona. Então, retirar seria voltar para a Idade Média. Enfim, esse é meu posicionamento sobre a retirada do novo ensino médio. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o governo Lula realmente fez, que foi a suspensão dele por 60 dias. Peguei do site da UOL e o que o Lula disse quanto à suspensão do novo ensino médio. Vamos lá. Nós vamos suspender por um período, até a gente fazer um acordo que deixe as pessoas satisfeitas com o ensino médio nesse país. É isso. Não foi revogado, foi suspenso, para que a gente rediscuta com a sociedade brasileira, ligada à área da educação. Um momento. A gente pode observar que a galerinha que toma conta da economia nesse país não tem formação nenhuma. O outro foi para um cargo e tinha que ter inglês. Ele simplesmente tirou o inglês, arrancou a lei do inglês e simplesmente tá lá.
né, ocupou o cargo. Então imagina quem é a galerinha da educação que ele vai colocar para analisar isso. E observa essa último pedacinho da frase. O que a gente quer no ensino médio. Vou ler de novo. Não foi revogado, foi suspenso, para que a gente rediscuta com a sociedade brasileira ligada à área da educação. O que a gente quer no ensino médio. Reparou o que a gente quer? Você observa que a educação brasileira sempre foi utilizada para doutrinação, para formar ignorantes que votam no Estado. Eu já falei sobre isso há alguns minutos atrás. Muito bem. O que a gente quer? O que ele quer? Daqui a 50 anos formar o socialismo. Muita gente fala, 100 dias, sem plano, sem... O cara sim teve um plano. O plano é transformar o Brasil dentro de um socialismo dentro de 50 anos. Ele já conseguiu 16. O Bolsonaro interferiu ele com 4 anos de progresso, mas infelizmente esse progresso afundou no abismo por conta do governo Lula, uma vingança de retirar tudo que o Brasil conquistou e, enfim, avançar com o socialismo. Então, se é socialismo, é doutrinação. E assista a Pátria Educadora para você ver o que eu tô falando, e isso é a verdade. O que a gente quer no ensino médio. Então, obviamente, vai virar um alvo de doutrinação também, assim como sempre foi. Agora, dando continuidade, olha só. Briga pela mudança. O novo cronograma está longe de ser consenso. Educadores e setores de esquerda, acorda direita, esquerda, para a galerinha da direita que está defendendo essa retirada, essa suspensão, acorda, esquerda. Quem quer tirar? Esquerda. Eu tô repetindo de novo. Esquerda. Criticam a mudança desde a sua aprovação, ao passo que entidades como COSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, aprovam a alteração. Viram só? Então a gente observa que no final das contas está um cabo de guerra. A educação brasileira serve como doutrinação. O novo ensino médio, na minha percepção, foi uma barreira que rompeu tudo isso, que rompeu a doutrinação, porque já não dava mais tempo. Assim mesmo, ainda teve professores que conseguiram, com uma aula por semana, dar algumas aulas doutrinárias, né? Como eu tive, já comentei aqui no canal, mas observa bem o que você está defendendo. Se você é de direita, está defendendo a retirada do novo ensino médio. Para e pensa. Observa os dois lados, escuta, enfim, olha o que você está defendendo e não deixe de dar uma assistida no vídeo analisando com fatos a educação brasileira. E agora eu quero que você preste um pouquinho de atenção de quem está defendendo a retirada disso. Observe. Nós tivemos o itinerário formativo de educação financeira. E olha só o que a esquerda quis fazer com isso. E eu tenho certeza que a lucidez dos nossos professores e professoras vai fazer com que esta autorização de educação financeira nas escolas públicas não se torne realidade. Quando a deputada Luciana Genro diz que pretende ver com que a educação financeira não esteja dentro da sala de aula, eu preciso subir aqui e denunciar a hipocrisia que a esquerda faz defendendo a educação. Eles querem que os alunos sejam eternamente escravos e subservientes a uma ignorância que foi plantada há décadas pela influência de Paulo Freire nas escolas. O que eles querem efetivamente não é ver a independência financeira do povo brasileiro. O que eles querem efetivamente é ver as pessoas dependendo para poderem utilizar essa dependência com objetivo eleitoral. Nós precisamos sim ensinar para que a cultura do gasto indiscriminado não tome conta dos corações e das mentes das crianças desse país aqui. Então, finalizando, a gente não pode deixar
que eles retirem o novo ensino médio, primeiro porque será um regresso para a educação no Brasil, e foi um passo para sair fora do sistema. Eu acredito que eles, com essa parada, essa suspensão, essa rediscussão, vão fazer voltar para o sistema de novo, porque é o que eles sabem fazer. Se eles não conseguem de um jeito, eles conseguem do outro. Então se inscreve no canal Juventude Patriota. Os próximos vídeos vão ser bem legais, entre eles o jogo da velha da esquerda e alguns que eu pretendo fazer. Então deixa seu like, se inscreve no canal, porque assim você vai ter acesso a vídeos de qualidade, de confiança e que te trazem de volta ao patriotismo, de volta à verdade. Enfim, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e tchauzinho, pessoal!